Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui, tá? Vamos meditar mais um pouquinho, vamos tirar um tempinho para estar na presença do Senhor, ouvindo a palavra, lendo a palavra, tirando as lições que se pode tirar da palavra de Deus. Nós lemos um texto lá no começo, né? Romanos 1,16, Paulo dizendo, olha, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós estamos falando desse Evangelho, nós estamos falando desse Evangelho que salva, desse Evangelho que liberta, desse Evangelho que traz salvação. Trouxe uma definição de salvação. Salvação é a libertação do homem das consequências da queda e do pecado. Eu trouxe uma abordagem, na verdade eu estou fazendo uma abordagem geral, né? Em primeiro lugar, essa salvação, querido, ela implica na libertação do homem do pecado, né? O homem é liberto do pecado. E quando eu falo de libertação do pecado, eu já citei aqui algumas vezes, né? A tríplice libertação do jugo do pecado, a libertação da culpa do pecado, a libertação do poder do pecado e a libertação da corrupção do pecado. Aí eu falei, esse é o primeiro ponto, né? A primeira abordagem geral a respeito da salvação é essa, que significa a libertação do pecado. O segundo é que a salvação, ela nos reconcilia completamente com Deus. E a terceira abordagem aqui em relação a essa questão da salvação, querido, é que ela restabelece em nós a esperança da glória. Quando o homem caiu em pecado, ele ficou debaixo da ira de Deus. E a ira de Deus envia o homem, né, o culpado, à destruição. Portanto, a gente precisa ser liberto da destruição. Precisamos ser libertos da ira que vai vir. A Bíblia fala muito sobre essa ira vindoura, de que vai haver um dia em que Deus julgará a humanidade, e ela chama esse dia de juízo de o dia da ira de Deus, né? Ou o dia da ira vindoura. Deixa eu te mostrar isso rapidamente, tá? Em Mateus 3, 7, está escrito assim, olha, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Veja, há um dia de ira, há um dia de juízo, há um dia de julgamento para a humanidade. E esse dia é chamado aqui de o dia da ira vindoura, é o dia em que a humanidade terá que prestar contas a Deus daquilo que viveu. Romanos 2,5, olha só. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. É a mesma coisa, tá? É um dia de acerto de conta, é um dia de prestação de conta, o dia em que a humanidade se colocará diante de Deus e ela vai acertar as contas com Ele. Romanos 5,9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por Ele da ira, desse dia de ira, do dia da ira vindoura. Essa é uma mensagem que está, querido, por toda a Bíblia. Efésios 5,6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou então ainda, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 em diante, olha só, e agora a palavra do Senhor se espalhou de vocês aos outros por toda parte, e não somente aos fiéis da Macedônia e da Acaia, pois por toda parte que vamos encontramos gente que nos fala da fé que vocês têm em Deus. Não necessitamos contar a eles sobre essa fé, porque eles é que estão sempre nos falando da excelente acolhida que vocês nos deram e como se voltaram dos seus ídolos para Deus, de tal maneira que agora só o Deus vivo e verdadeiro é Senhor de vocês. E conto como vocês estão aguardando o seu Filho voltar do céu, Jesus, aquele que Deus ressuscitou dos mortos e que é o único que nos pode salvar da ira que está por vir. Você percebe? Ira. Há um dia de juízo, há um dia onde a humanidade terá de prestar contas a Deus. Cada ser humano que já existiu na face da terra, ele vai prestar conta a Deus de como viveu. Essa prestação de conta, diz a Bíblia, queridos, que nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos, de tudo que nós falamos e de tudo que nós pensamos.
tudo isso está incluso nesse dia de acerto de conta. Lá no Apocalipse, eu vou depois abordar isso em um outro momento, no capítulo 20, a Bíblia se refere a esse dia. E ela diz que nesse dia o Senhor Jesus Cristo se assentará no trono e toda a humanidade vai comparecer diante dele e vai prestar contas a ele de como viveu. E se alguém nesse dia de prestação de conta não tiver o seu nome escrito no livro da vida, essa pessoa, ela será lançada, diz a Bíblia, no lago de fogo e enxofre, que é um lugar que a gente chama de inferno, um lugar de condenação eterna. Escute bem o que eu vou te dizer. Eu sei que isso pode parecer difícil para você entender e mais difícil ainda de você aceitar, mas é o que eu venho falando o tempo todo. Se você não acredita na Bíblia, então não posso fazer muita coisa para te ajudar, tá bom? Mas se você tem algum temor de Deus e você crê na palavra de Deus como palavra de Deus realmente, ela diz que haverá um dia de prestação de contas, haverá um dia em que a humanidade será julgada diante do Senhor. Quando nós falamos de salvação e que o Evangelho é essa mensagem de salvação, que o Evangelho, que é essa mensagem de salvação, nos liberta do pecado, nos reconcilia com Deus e aponta para um dia de glória, para uma esperança de glória, nós estamos dizendo que o homem pode um dia se encontrar com Deus sem esse temor. Por quê? Porque nós sabemos que um dia Deus enviou Jesus a esse mundo, ele veio a esse mundo, ele nasceu do ventre de uma mulher, viveu aqui 33 anos e meio mais ou menos, pregando o Evangelho às pessoas, curando as pessoas, mas nos últimos instantes da sua vida, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi violentado, escarneceram de Jesus, cuspiram no rosto de Jesus, levaram ele para o Gólgota, para o Calvário. Ali, querido, ele foi envergonhado publicamente, despiram Jesus, com o corpo todo dilacerado, ele foi pregado no madeiro, entendeu? Pés e mãos cravados no madeiro, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele e o ridicularizaram diante da multidão. Esse Jesus, que na sua primeira vinda morreu dessa forma, é o mesmo que voltará depois, só que agora não mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele vai voltar como juiz de toda a terra. E se você que ouve essa mensagem e às vezes até faz piada disso aqui, eu quero que você entenda uma coisa: um dia você vai se encontrar com esse Jesus, só que ele não será mais esse Cordeiro de Deus que veio para dar vida, para nos salvar. Isso está valendo agora. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui é um tempo onde nós somos chamados a crer em Jesus Cristo, a acreditar em tudo aquilo que ele fez. Olha que coisa interessante, né? Nós assistimos os filmes, nós choramos. Quem nunca chorou assistindo o filme de Mel Gibson, né? Falando de Jesus. Nós choramos, nós nos emocionamos, mas nós saímos da frente da tela e parece que nada aconteceu. Parece que aquilo não tem nada a ver com a gente. Na verdade, querido, tem tudo a ver, porque ele fez o que fez, ele permitiu, né, que fizesse aquilo tudo com ele, sofrendo, passando por vergonha, sofrendo humilhação, dores indescritíveis. Tudo isso ele fez, até mesmo se submeter a ficar separado do Pai. Quando ele está lá na cruz, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabe que ele vai ter que se separar de Deus, ele vai sofrer a condenação do pecado, ele vai sofrer o castigo da lei para salvar aqueles que creem nele. O nosso desafio é exatamente esse. Porque se você não fizer isso enquanto tem vida, eu já falei sobre isso, né? Quando nós partimos desse mundo, 2 lugares nos aguardam lá depois. Um é o céu, o outro o inferno. E nós decidimos aqui onde nós vamos viver a nossa eternidade. Então, se você partir desse mundo sem Cristo, sem que você o reconheça como Senhor e Salvador da sua vida, você vai se encontrar com Ele de novo. E quando você se encontrar com Ele de novo, Ele não é mais aquele Cordeiro que morreu por você. Ele vai ser o teu juiz e Ele vai te julgar. Queridos, Deus nos guarde, nos poupe de uma coisa como essa. Porque eu não sei nem como descrever como vai ser esse dia. Que o Senhor nos dê a graça de crer, de confiar nele, de entregar nossa vida para Ele e viver a serviço dele
até que Ele volte para nos buscar, tá bom? Deus abençoe vocês e até uma próxima.